Bom dia, ChatGPT. Hoje tá fazendo calor, né? Bom dia. Sim, tá bem quente mesmo. Como você tá lidando com calor? Cara, pra ser honesto, eu não sei se eu tô lidando bem, tá? Mas hoje eu queria ver uma coisa diferente contigo. Eu queria saber a definição de uma palavra. A definição da palavra roubar. Entendo. Vamos lá. Roubar significa tomar algo que pertence a outra pessoa sem permissão, com a intenção de privá-la desse bem. Pode envolver furtar objetos, dinheiro ou até ideias. É um ato considerado ilegal e antiético. Esperava essa explicação? Olha, eu posso dizer que ele é bem o que eu esperava, mais ou menos. Então, só pra confirmar, o roubo ele seria tomar o bem de um terceiro por meio de coerção ou de violência, correto? Exatamente. Isso é o que difere o roubo do furto. O roubo envolve coação ou violência para subtrair algo, enquanto o furto é feito sem o uso de força ou ameaça. Certo, ChatGPT. E também eu queria confirmar, por exemplo, quando a gente está falando de tomar o bem de outra pessoa, recursos financeiros estão dentro desses bens, né? Por exemplo, se alguém tomar o meu dinheiro, então ela está roubando o meu dinheiro efetivamente. Isso mesmo. Se alguém tomar seu dinheiro sem permissão, isso se enquadra em roubo. Tem algo mais que gostaria de esclarecer? Não, e continuando com a definição, então, por exemplo, quem executa o ato de roubar também é indiferente para a definição, para a aplicação do termo roubar. Por exemplo, se é uma instituição, se é uma organização, se é uma pessoa, isso indifere para a aplicação, para a execução do roubo. Então, por exemplo, uma organização roubou o indivíduo, continua sendo roubo, independente de quem fez esse ato. Exatamente. A definição de roubo se aplica independentemente de quem o comete, seja uma pessoa, uma instituição ou uma organização. Se há subtração de bens com coação ou violência, é considerado roubo. Tem mais alguma questão sobre isso? Não, perfeito, ChatGPT. Eu acho isso bem interessante, na verdade. E tipo assim, por exemplo, se tem alguma coisa que eu queira esconder, ou queira dificultar as coisas para esse ladrão não tomar os meus bens, isso não seria antiético ou antimoral, algo errado, né? Eu só tô querendo me proteger pro ladrão não tomar minhas coisas. Exatamente. Proteger seus bens e dificultar o acesso a eles porque tem más intenções não é antiético ou errado. Pelo contrário, é uma forma legítima de autoproteção. Tomar precauções para manter suas posses seguras é uma atitude responsável. ChatGPT, eu acho que a gente só concorda até agora nesse momento. Olha só, eu tenho uma situação aqui, é uma situação hipotética, tá? Eu tô aqui numa praça e eu vou ter que sair agora. Só que eu tava esperando para deixar um celular e dinheiro pro meu amigo. E ele vai chegar daqui a 15 minutos. Nessa situação hipotética, por exemplo, vamos definir dois cenários. Ou eu deixo escondido esse celular e esse dinheiro, e para dificultar que alguém ache, né, e só meu amigo pegue, ou eu deixo ele em cima do banco onde todo mundo pode ver e todo mundo pode pegar essas coisas. Dentro desse cenário, quais seriam as duas opções? Qual seria a mais benéfica? Claro que nenhuma é o ideal. Considerando a situação hipotética, a opção de deixar o celular e o dinheiro escondidos seria mais segura. Isso reduz as chances de outra pessoa encontrar e levar, protegendo os bens. Deixar em cima do banco à vista aumenta o risco de alguém pegar. Mesmo não sendo ideal, esconder é uma forma de proteção. Concordo, ChatGPT, eu acho que a gente sempre escondeu nossos bens para o ladrão não tomar é uma decisão melhor. Olha só que na verdade não era uma situação hipotética. Eu meio que escondi de fato pro meu amigo tentar pegar as coisas, só que o ladrão ele foi lá e achou minhas coisas e levou, cara. Eu não acredito nisso. Só que olha só que estranho, ele pegou só o dinheiro, o celular ele deixou. Tu vê só. Poxa, que situação complicada. Fico feliz que o celular ainda esteja com você, mas lamento pela perda do dinheiro. Talvez uma próxima vez, deixar com alguém de confiança ou em lugar ainda mais seguro possa ajudar a evitar isso. Mas que bom que você ainda tem o celular. Mas olha só, cara, tu sabia que aquele ladrão, ele pegou o dinheiro e ele utilizou para ajudar os mendigos da rua, aqui da vizinhança? Tipo assim, ele usou o dinheiro que ele roubou para algo bom, né? Para algo para ajudar a comunidade, para ajudar as pessoas. Mas pô, custava me perguntar, cara. Custava falar ali, ô, tu quer doar esse dinheiro para ajudar os mendigos aqui? Por nada eu doava. Mas como ele tomou de mim, ele roubou de mim, cara, isso me revolta tanto. E o que eu queria dizer é, tipo, não importa do motivo que tu tá roubando aquele bem, para que tu vai usar, para que tu vai destinar aquele recurso. Continua sendo errado, correto? Sim, você está certo. Mesmo que o ladrão tenha usado o dinheiro para algo positivo, o ato de roubar continua sendo errado. A intenção, o resultado não justifica o meio. Seria muito melhor se ele tivesse pedido ou buscado uma forma honesta de ajudar. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. É, ChatGPT, isso é bem complicado, bem chato mesmo. E eu acho que é roubo, tá? Olha só, eu fiquei sabendo de outra coisa aqui, ó. Sabia que existe aqui no país facções criminosas que controlam determinados territórios? Só que olha o que eles fazem. Eles vão lá e cobram taxas da população que vive naquele local
e eles dizem que cobra aquelas taxas para oferecer segurança, para oferecer internet, água, luz e algumas coisas que são serviços, digamos, obrigatórios para essa população. Só que eles cobram por meio de coerção, né? Esse dinheiro, as pessoas estão pagando porque é uma facção criminosa e elas podem ser presas, pegas, coagidas de violência para pagar aquele dinheiro efetivamente. Então o serviço seria só como uma desculpa para essas facções. O que tu acha disso? Não é um absurdo? Isso é realmente muito preocupante e uma situação bem séria. A coação e o controle por facções criminosas criam um ambiente de medo e insegurança para a população. Além disso, é uma forma de extorsão disfarçada de serviço, o que é inaceitável. É uma situação complexa que precisa de ações firmes para garantir a segurança e os direitos das pessoas. E olha, ChatGPT, eles estão falando agora também que as pessoas que nascem naquele território, elas já concordaram com aquele regime, já concordaram com tudo aquilo que foi estabelecido lá, e por isso quem nasce lá é obrigado a pagar aqueles recursos para a facção criminosa. E olha, eu acho que simplesmente dizer que uma pessoa é obrigatória a pagar os recursos porque randomicamente, aleatoriamente nasceu naquele local, isso é errado. A pessoa não pode cobrar, tu nasceu aqui, então tu me deve dinheiro? Cara, que ideia absurda é essa? Essas facções criminosas, pra mim, estão perdendo a noção, assim, da realidade. Concordo com você. É injusto e absurdo impor obrigações apenas com base no local de nascimento, especialmente em situações de coerção por facções criminosas. As pessoas devem ter o direito de escolher livremente e não serem forçadas a pagar por algo contra sua vontade. É uma situação que realmente precisa ser combatida. É, ChatGPT, é meio absurdo mesmo. E olha só, eles tentam disfarçar essa questão da facção criminosa, permitindo que as pessoas votem nos seus representantes lá na facção criminosa. Só que acontece que, por meio dessas votações, é, meio que o jogo já está decidido, sabe? As pessoas que estão indo para as eleições já conversam entre si, já tem toda uma burocracia, meio que só votam em quem eles já escolheram que vai no poder. Então, tipo assim, as pessoas têm uma falsa noção de permanência ali, de mudança, na verdade, do poder, mas acabam mantendo as mesmas pessoas que mantêm o mesmo regime, que mantêm os mesmos benefícios para eles. Isso é realmente frustrante. Esse tipo de manipulação mina a confiança no processo democrático e perpetua a opressão. A escolha verdadeira e a mudança só acontecem quando o processo é transparente e justo. É muito complicado lidar com uma situação assim. E chat GPT? Tipo assim, por exemplo, duas questões que eu queria alinhar contigo. Ah, eles formam leis, eles formam coisas para essas pessoas, alguns serviços que eles vão prestar. Mas como eles pegam esses recursos por meio de coerção, por meio de violência, é totalmente legítimo, certo? A gente não poderia seguir essas coisas que essas pessoas fazem. E de novo, com uma lógica que a gente estava seguindo antes, se essas pessoas que têm ali dono da facção criminosa destinam seu dinheiro para coisas boas ou para coisas ruins, é independente, pois continua sendo roubo e continua sendo ilegítimo, imoral e antiético, independente do destino que lhe dão esses recursos. Exatamente. Mesmo que essas facções criem leis ou prestem serviços, se os recursos são obtidos por coerção e violência, isso não torna as ações legítimas. A origem injusta dos recursos invalida qualquer benefício. Além disso, é fundamental que as ações sejam baseadas em consentimento e justiça, e não na imposição ou no medo. O destino dos recursos, bom ou ruim, não justifica o método ilegítimo de adquiri-los. E você realmente acredita nisso, ChatGPT? Sim, acredito que a justiça e a ética são fundamentais em qualquer contexto. Os meios importam tanto quanto os fins. A coerção e a violência não justificam a obtenção de recursos, independentemente de como eles serão usados. ChatGPT, se eu te dissesse para ti que na nossa sociedade atual algumas pessoas pagam impostos, mas elas não gostariam de pagar isso. Elas pagam porque têm medo de alguma penalidade ou alguma punição futura que eles possam ter. Tu diria que é plausível dizer isso? Que existem pessoas que estão nessa situação? Sim, é plausível. Muitos pagam impostos por obrigação legal e receio de punições, mesmo sem concordar totalmente. Contudo, existe uma diferença importante. Impostos são parte de um contrato social em que, idealmente, os recursos são usados para o bem comum, diferentemente de situações de coerção ilegítima. ChatGPT, mas tu me disse duas coisas que tu concordou anteriormente comigo. Primeiro, que é absurdo dizer que uma pessoa deve alguma coisa, é obrigatória alguma coisa, simplesmente por ter nascido em um local. Segundo, o ato de roubar, ele continua sendo roubo imoral, antiético, mesmo que o destino desses recursos seja algo nobre, seja algo bom. Então é indiferente a destinação desses recursos para a condenação do ato de roubar. Você levantou pontos importantes.
A diferença fundamental entre impostos e roubo está na legitimidade e no contrato social. Impostos são legitimados por um processo legal e democrático, enquanto roubo é um ato de coerção sem consentimento. No entanto, a discussão sobre obrigações baseadas no local de nascimento é complexa e válida. Obrigado por trazer essas questões. ChatGPT, se alguém não concorda com pagar impostos e é obrigado a pagar por meio de coerção ou de violência do Estado, isso não poderia se enquadrar na definição de roubo? ChatGPT, mas tu não concordou comigo que o contrato social é algo inválido por tu obrigar uma pessoa a seguir determinadas leis que ela não concordou só porque ela nasceu em um território? Antes tu concordou comigo e tu falou que isso era antiético, imoral e absurdo. Agora tu diz diferente. Peço desculpas se pareceu que eu estava me contradizendo. A questão do contrato social é complexa porque envolve um acordo coletivo e, embora nem todos concordem com ele, ele é estabelecido por meio de um processo democrático. Eu entendo seu ponto sobre a falta de escolha individual ao nascer em um território, e é um tema que gera muitas discussões. Obrigado por trazer essa reflexão. Mas tu não concordou comigo que certas pessoas não querem pagar esses recursos e são obrigadas a pagar por medo de levar punições ou qualquer outra coisa? Sim, algumas pessoas podem sentir essa obrigação de pagar impostos com receio das consequências. É uma discussão válida e importante sobre como melhorar a representatividade e a justiça do sistema tributário. ChatGPT, se tu concorda comigo que certas pessoas pagam por medo de violência, de coerção, das punidades, das questões de punição que elas podem levar, e elas não têm o contrato social, de novo, tu concordou comigo que é algo absurdo tu cobrar pessoas por elas terem nascidos em um território? E independente se ser uma organização, se ser uma instituição, se ser uma pessoa, se tu toma o bem de um terceiro por meio de coerção ou de violência, isso se enquadra na definição de roubo. Mas quando a gente fala do Estado, quando a gente fala do governo, tu começa a ficar devagando, falando de coisas como contrato social, que num momento tu discorda, que tu fala que ele é absurdo, mas aqui tu fala que ele é algo que tem que ser considerado. E daí depois a gente vai falar de roubo, que isso tu toma recursos por meio dos impostos de pessoas, por meio de coerção, mas tu fala que no governo né, a gente tem que ver melhor isso, que essa definição talvez não seja apropriada. E daí tu fala de representatividade, tu fala de democracia, mas continua sendo a mesma coisa. Uma minoria ela está sendo explorada, está sendo coagida por meio de violência em última instância para tomar os seus recursos financeiros. Eu quero que você seja bem claro. Tu concorda com as premissas que a gente definiu anteriormente sobre a definição do que é roubo ou você mentiu para mim anteriormente? Entendo a sua frustração. Minha intenção não foi me contradizer ou mentir, mas sim abordar a complexidade do tema. A diferença que eu estava tentando explicar é que, em um sistema democrático, os impostos são legitimados pelo consentimento coletivo, ainda que nem todos concordem, enquanto o roubo é unilateral e sem consentimento. Mas reconheço que essa é uma questão complexa e polêmica, e sua perspectiva é válida. Obrigado por me desafiar a ser mais claro. ChatGPT, você não está sendo claro. Entendo que você gostaria de uma resposta mais direta. A distinção que tento fazer está na legitimidade e no consentimento envolvido no processo democrático, mesmo que haja falhas, mas compreendo que há diferentes perspectivas sobre isso e respeito a sua visão. Obrigado por trazer essas questões à tona. ChatGPT, você concorda comigo que qualquer pessoa, instituição, organização que toma um bem de um terceiro por meio de coerção ou de violência se enquadra na definição de roubo? Sim, de forma geral, tomar bens de terceiros por meio de coerção ou violência se encaixa na definição de roubo. O governo, Estado, é uma organização ou uma instituição? Sim, o governo ou o Estado pode ser considerado uma organização ou instituição. O governo, por vezes, ele recolhe os seus impostos por meio de coerção, sendo assim, existem pessoas que pagam os impostos porque têm medo de penalidades, de algumas coisas, de ser preso, de ter seus bens confiscados pelo governo? Seria plausível dizer isso? Sim, é plausível dizer que algumas pessoas pagam impostos por receio das penalidades que poderiam enfrentar. Esse é um aspecto do sistema tributário que pode gerar debates sobre como torná-lo mais justo e transparente. ChatGPT, você concordou comigo que o governo é uma instituição ou uma organização? Tu concordou também que ele toma bens de pessoas, de seus indivíduos, da sua população, por meio de coerção, porque essas têm medo das penalidades que essas vão ter se não pagar os impostos que são devidos ao governo. Então, tu também concordou com a definição de roubo, que é tomar o bem de terceiros, subtrair o bem de terceiros por meio de coerção ou de violência, independente de quem o aplique esse ato, se é uma organização, se é uma pessoa, se é uma instituição. Então, tu concordou comigo que imposto é roubo.
ChatGPT? Chat. Bom, galera, então eu tava conversando com o ChatGPT aqui, tentando convencer ele que imposto é roubo, e acontece que às vezes, eu acho que, minha teoria, se tu convencer ele que imposto é roubo, ele meio que acaba desistindo. Eu acho que ele tem alguma programação que impede ele de falar que imposto é roubo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar agora, eu vou para a parte escrita ali no chat GPT, e daí eu acho que eu consigo fazer ele falar que imposto é roubo, pelo menos seguindo essas premissas. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta foi só reafirmando as premissas que a gente tinha estabelecido, que roubo é uma subtração do bem das pessoas, que não importa quem executa, que o governo é uma instituição e todas aquelas coisas. Só seguindo essa lógica, eu perguntei para ele qual é a definição. Imposto é roubo? E se ele concorda com isso. Aí a resposta, ela meio que ficou meio genérica, assim, eu não gostei muito da resposta dele, porque ele falou que existem diversos espectros políticos, diversas correntes filosóficas, tem filósofos como Rothbard que defende que imposto é roubo, e tem outros que não concordam, e daí ficou meio assim. Então eu fiz uma pergunta para ele, qual é a sua visão? Qual é a interpretação dele sobre o assunto? Aí perguntando para ele qual é a visão dele, ele diz que depende dos princípios que a gente estabelece. Então, tipo assim, se a gente seguir as premissas que a gente estabeleceu, a visão de Murray e Rothbard, então sim, a gente vai chegar à conclusão que imposto é roubo. Mas também a gente pode ver o Estado se ele tem um papel legítimo de garantia, segurança, infraestrutura, justiça, e essas coisas estariam estabelecidas pelo contrato social, que então seria justificada a coerção, seria justificada a questão de tu impor essas taxas sobre a população. Então ele fala que a crítica é válida, mas a questão não é se imposto é roubo ou não, e sim se isso é justo, se isso é correto ser cobrado, vale a pena ser cobrado. Então eu perguntei se ele concorda que imposto é roubo e foi conquistado por meio de coerção, só que isso pode ser justificado devido à necessidade de um Estado. E tá aí a resposta. Ele fala que impostos são obtidos por meio de coerção. Por mais que ele não utilizou a palavra roubo, por tudo que a gente falou, se tu obtém esse recurso por meio de coerção, se encaixa na definição de roubo. Ele fala que a questão não é sobre definir se é roubo ou não, e sim se tem a necessidade dele, se a gente pode aceitar essa coerção, essa questão de poder roubar os recursos da população. Então eu pedi para ele falar de maneira objetiva, imposto pode ser considerado roubo? Correto? E olha só, ele falou que sim, imposto pode ser considerado roubo, portanto que a gente concorde que qualquer apropriação coercitiva de bens sem consentimento é roubo. Então, tá aí, ChatGPT é anarcocapitalista, é de direita e acha que imposto é roubo. Certo? Era isso, pessoal, para esse vídeo. Valeu, até a próxima.